E hoje eu vou preparar pra gente esse pão folha, ele é bem fácil de fazer, são só 4 ingredientes, não precisa de fermento, ele é assado na frigideira. E já me segue aqui para não perder nenhuma receita e vamos colocar a mão na massa. E aqui na minha tigela eu vou acrescentar 250 gramas de farinha de trigo, para quem não tem balança é 1,5 xícaras mais 1 colher de sopa. Vou colocar meia colher de chá de sal. Vou abrir aqui um pouco. E vou acrescentar agora meia xícara de chá de água. E vou acrescentar também 2 colheres de sopa de óleo vegetal. Você coloca o óleo vegetal da sua preferência, são 30 ml. Agora eu vou começar aqui a mexer essa massa, para incorporando a farinha. Essa massa não precisa sovar, ela é bem fácil de fazer. Esse pão é bem gostoso, é aquele pão que a gente faz os wraps, os shawarma. Vocês vão adorar essa receita. E agora aqui que já está ficando mais difícil de misturar com a colher, eu vou começar a amassar com a mão. Então você vai pegando sempre a farinha na beirada aqui da tigela e vai misturando aqui no meio onde está mais úmido. Então você tem que fazer isso aqui até toda a farinha incorporar na massa. Ela não pode ficar mais nada de farinha na tigela. E aqui eu já amassei bem a minha massa, não tem mais nada de farinha na tigela, como vocês podem ver. Agora eu vou fazer uma bolinha. Essa massa não precisa sovar, mas é bom que você amasse até ela ficar mais ou menos nessa textura. Então eu vou colocar ela aqui na minha tigela e vou cobrir ela com um pano úmido. Esse meu pano está úmido. E essa massa agora tem que descansar por 30 minutos. É muito importante esse tempo de descanso, porque a massa vai ficar bem mais elástica e bem mais fácil da gente trabalhar. Então daqui a pouco a gente volta e continua a preparar esse pão. E minha massa já descansou por 30 minutos, agora eu vou mostrar para vocês como ela fica. Vou tirar aqui o pano dela. Olha só, essa massa fica bem elástica, bem fácil de trabalhar. E agora então eu vou dividir ela para a gente moldar os pães. Então vou deixar ela no formato de uma bolinha aqui na minha mesa. E vou dividir ela em 6 partes. Então agora aqui eu vou dividir minha massa no meio. E vou dividir aqui em 3 partes. E agora eu vou pegar uma dessas partes aqui, vou amassar bem e a gente tem que formar uma bolinha. A gente vai trazendo todas as extremidades aqui para o centro. Você vai apertando bem. Aperta bem aqui. Vira ela e com a lateral dessa mão você vai formando aqui uma bolinha. Formou uma bolinha, você reserva. Eu já moldei aqui os 6 pães e agora eu vou cobrir eles aqui com filme plástico e vou deixar eles descansando por mais 30 minutos. E a massa já descansou aqui mais 30 minutos, agora eu vou começar a abrir esses pães. Você já deixa aqui um pano de prato úmido, porque a gente vai deixar essa massa dentro de um pano de prato úmido para ela não ressecar. Agora eu vou colocar aqui um pouco de farinha na minha mesa. Você pega uma das bolinhas, vou passar mais um pouco de farinha por cima dela. Agora a gente vai começar a abrir. Primeiro você amassa bem essa massa. E agora com o rolo de macarrão você pega da metade para cá e depois da metade para cá. Você vira a massa e faz novamente o mesmo processo. Você tem que vir para cá e vir para cá. Se for necessário você pode colocar mais farinha, mas você não pode deixar que a massa grude no rolo. Então agora a gente tem que abrir essa massa até ela ficar com mais ou menos uns 20 centímetros de diâmetro. E aqui eu já abri bem esse disco do pão, ele tem que ficar com mais ou menos uns 20 centímetros de diâmetro aqui, como vocês podem ver, está num diâmetro de 20 centímetros, está bem fininho, e agora eu vou botar ele no pano de prato. Eu vou colocar aqui minha massa no pano de prato, esse pano de prato está levemente úmido, e você deixa ele coberto para a massa não ressecar. Então agora aqui eu vou abrindo toda a massa e daqui a pouco a gente volta para finalizar esse pão. E eu já abri aqui os 6 pães, minha frigideira já está bem quente para a gente assar eles. E você deixa novamente um pano de prato úmido reservado, que depois de assado a gente coloca ele no pano de prato para ele não perder a umidade e ele ficar bem macio. E aqui minha frigideira já está bem quente, eu vou colocar aqui um disco da massa e daqui a mais ou menos 1 minutinho ela vai começar a encher de bolhas. Conforme as bolhas forem aparecendo, você pode ir furando as bolhas, porque quanto mais tiver em contato a massa com a frigideira, melhor é. Então esse pão assa bem rapidinho, mais ou menos 1,5 minuto de um lado e 1 minuto do outro lado. Agora eu já vou virar aqui essa massa. Então você vai apertando para as bolhas irem murchando. É só esperar agora mais 1 minutinho. E aqui o pão já está pronto, eu vou tirar ele e vou colocar ele aqui no pano de prato. Então você deixa ele aqui no pano de prato úmido e mantém ele coberto. E eu vou continuar aqui assando meus pães.
Enquanto isso, já se inscreve aqui no meu canal, deixa um joinha nesse vídeo e daqui a pouco eu volto com todos eles prontos. Eu já estou aqui com todos os meus pães assados, agora eu vou mostrar para vocês como ele fica. E olha só como esse pão fica, ele fica um pão bem maleável, você pode enrolar ele para fazer aqueles shawarma ou fazer aqueles wraps, você pode fazer com qualquer recheio que você mais gostar.